Agadirogan Satatana Shaktana Sheshakaya Prasrutana Sheshan Autsukya Mohara Tidanjakhana Yopurva Vaidyaya Namostu Tasmai. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas, no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar a nossa leitura do Ashtanga Hridayam Sutrasthana, capítulo 2, e a gente vai ler o shloka número 4. Seguindo aqui a divisão desse Samhita em sânscrito, ele fez essa quebrinha, né, que eu estou seguindo aqui nos vídeos. Então, na quebrinha de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre... Na semana passada, a gente conversou sobre as indicações de escovação dental, né? Então, de higiene bucal e de escovação. E hoje, ele vai fazer aqui um comentário sobre casos nos quais a escovação não é recomendada, tá? Então, o shloka número 4 do capítulo 2 diz o seguinte: Nadyadajirna vamatu shwasa kasa jwararditi trushnasya pakar netra shirah karnamai chatata. Então, ele diz o seguinte: na adya, então não vai comer, né? Você não vai fazer aquela coisa de comer a escova, né? Como a gente conversou antes. Ele usa aqui o verbo adya para dizer comer, né? Adya também significa o primeiro, né? A primeira coisa que você faz. Então, você não deveria, né, fazer esse processo de escovação em casos de ajirna. Ajirna significa um problema de digestão, né? É uma dificuldade de digestão, é um processo patológico no qual você não consegue digerir os alimentos bem. Vamatu, se você tiver com problemas de vômito, né? Refluxo, por exemplo, ou vômito, então nesses casos a escovação ela é contraindicada. Shwasa é uma doença do sistema respiratório. Kasa é uma outra doença do sistema respiratório que é marcada por tosse, né? Jwara é uma doença sistêmica que você tem um desconforto, né, e um aumento da temperatura corporal, muitas vezes correlacionada com febre. Ardita significa um processo no qual você tem uma paralisia. Então, normalmente é uma paralisia dos músculos de metade do rosto, por exemplo. Então, é uma doença muscular do rosto, né? Trushna significa sede. Então, se você está com muita sede ou com uma doença, né, um processo que a gente lida dentro do Ayurveda, que um dos sintomas principais é essa coisa de sede em demasia, né? Trushna asyapaka. Asyapaka significa também mukapaka, que são quando você tem feridas na boca, né? A gente muitas vezes correlaciona isso com estomatite. Então é um problema de acidez, né? De excesso de acidez bucal. Então é um processo de inflamação da mucosa, né? Da boca. Aí ele fala hrud netra shira. Então se você tem algum problema de hrud, algum hrudroga, né? Algum problema cardíaco, se você tem algum problema de netra, alguma doença nos olhos, e se você tem algum problema de shira, alguma doença afetando a cabeça, shira significa cabeça. E se você tem karna maichatata, então se você tem algum problema de karna, alguma doença nos ouvidos. Então, se você tem alguma doença na cabeça, se você tem doença nos olhos, na boca, nos ouvidos, é melhor não fazer a escovação, tá? Na adyat, então, né, como eu falei antes, a gente não vai fazer esse processo, né, que ele recomendou no shloka anterior. A maioria dessas doenças seria negativamente influenciada. Por quê? Porque a gente lembra que a gente falou lá quais são os 3 sabores predominantes no processo de escovação? A gente falou que é Kashaya, Katu e Tikta. Então a maioria dessas doenças, por exemplo, o Ardita, ela é uma doença de predominância de Vata dosha. Se você administra uma droga na sua boca que ela é Kashaya, Katu, ela vai agravar, como vocês sabem, o Vata dosha. Então ela não é recomendada nesse caso. Se você tem um processo, por exemplo, de asyapaka ou mukapaka é um processo muito grande de acidez, né? Tem uma relação muito forte com o pitta dosha. Se você usa o katu, né, o picante, para fazer essa escovação dental, você pode provocar aí o pitta, você pode agravar esse processo. Então, de diversas maneiras, ele está simplesmente
mostrando que é contraindicado usar essas substâncias, Kashaya, Katu e Tikta, quando você tem um processo de doença, de vários tipos de doenças que estão afetando a cabeça. Nesse caso, a higiene bucal ela tem que ser feita de uma maneira muito específica, de caso a caso. Às vezes é com um bochecho, por exemplo, de determinado chá, às vezes vai ser com óleo, né, com um bochecho de óleo medicado. Então, se a pessoa está doente, ela não pode observar a escovação diária da mesma maneira que uma pessoa que está saudável. Então, reparem aqui que a escovação indicada no nosso vídeo anterior e nos slokas anteriores é muito mais recomendada para pessoas que estão saudáveis e para pessoas que não estão sofrendo de nenhuma dessas doenças que foram listadas aí. Bom, esse era o shloka que eu queria ler com vocês hoje. Vamos para o nosso minutinho de sânscrito. No nosso encontro passado, o nosso minutinho de sânscrito foi para falar do I e do I. Então hoje a gente vai falar do U e do U, continuando aqui o nosso estudo das vogais, né? Então o U e o U, vocês veem aí, eu vou tentar botar aí do lado para vocês, é como se fosse esse número 3, né? Então o U curto é um número 3, e o U longo é um número 3 com um rabinho. Se você colocar ele junto com uma consoante, ele vai virar um rabinho embaixo, virado para um lado, ou um rabinho embaixo com uma curvinha mais longa. Eu vou exemplificar eles aí para vocês aí do lado. E a pronúncia disso, o U curto a gente fala U, e o U longo a gente só alonga a pronúncia e fala U um pouco mais longo, tá? Então, o seu dever de casa para hoje é tentar identificar nesse shloka aí quantos U's foram usados. O legal, já que a gente já está começando a acumular conhecimento, é você identificar aí do lado quantos A's longos foram usados, quantos I's longos e I's curtos foram usados e quantos U's curtos e U's longos foram usados. Então, percebe que já que a gente está fazendo esses minutinhos de sânscrito, que o conhecimento vai começar a acumular. Então tentem ver aí do lado e coloquem aqui nos comentários, aqueles de vocês que quiserem, né, participar desse jogo agora que a gente está fazendo em todo o shloka, né? Quantos A's longos vocês veem aí do lado? Quantos I's curtos e I's longos? E quantos U's curtos e U's longos? Então, tomem muito cuidado, nesse shloka tem uma pegadinha, tá? Então, quando vocês forem identificar aí o U, prestem bem atenção no formato do U que eu coloquei aqui para vocês, quando ele se junta com a vogal, para vocês não caírem na pegadinha. E aí no shloka seguinte, eu vou comentar com vocês de novo sobre essas vogais. A gente vai continuar o nosso estudo das vogais nesse nosso minutinho de sânscrito. Era isso que eu queria comentar com vocês hoje. Muito obrigado a todos vocês que já fazem parte do nosso grupo do Patreon, né? Já estão apoiando o trabalho do Vida Veda no Patreon. Em um mês de Vida Veda, a gente já está chegando a 50 colaboradores e alunos, né, do Vida Veda no Patreon, o que é sensacional. O nosso grupo de estudos está começando a crescer, né? Nosso grupo de estudos online. E eu já avisei para vocês, agora vão ser 2 grupos de estudos online. O grupo de estudos online dos Samhitas, que vai seguir a nossa análise do Ashtanga Hridayam, e o nosso grupo de estudos online sobre casos clínicos, que é um grupo de estudos mais voltado para profissionais da área de saúde. Então, vocês que são médicos, vocês que são enfermeiros, vocês que são terapeutas ayurvédicos, vocês que são nutricionistas, por exemplo, que têm interesse em entender melhor como lidar com casos práticos e como incorporar princípios ayurvédicos na sua prática do dia a dia. Agora a gente tem um grupo de estudos voltados só para profissionais da área de saúde. Claro que aqueles de vocês que não são profissionais da área de saúde também podem participar, só que realmente, como ele é um grupo de estudos mais focado, ele vai atender muito melhor aqueles de vocês que são de área de saúde. Bom, muito obrigado pela presença de todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo.